Olá, meninos, bom dia. Professor Cristiano, de Sociologia. É um prazer revê-los. Vamos trabalhar uma ideia de movimento social, né? Dentro desse conceito de uma busca por igualdade social, política e econômica. E para a gente falar, né, sobre a questão dos movimentos sociais, eu separei um assunto específico que foi a criação dos chamados ações afirmativas. E o que seriam essas ações afirmativas? Essas ações afirmativas, elas são políticas públicas que, na verdade, pode partir da sociedade como um todo, com o objetivo de buscar uma questão social, uma justiça social, uma redistribuição de recursos, a ideia de reparar erros, né, no que diz respeito à democratização dos recursos, e onde esses erros eles são pautados em cima das diferenças éticas, diferenças culturais, diferenças que são primordiais para se estabelecer essas injustiças. Então, dentro disso, vamos entender primeiramente o que vem a ser ações afirmativas com conceitos, que isso é o mais importante, para depois a gente partir para a análise de alguns gráficos que vão até justificar a questão da aplicabilidade de ações afirmativas. Ações afirmativas, na verdade, são ações que vão de encontro com os anseios da sociedade, principalmente com aqueles que são considerados minorias. Quando a gente fala de rampa para deficiente físico, ou seja, para cadeirante, nós estamos falando de uma ação afirmativa. Né? Quando a gente fala de uma comunicação muito mais para aqueles que têm deficiência auditiva, né, através do curso de Libras, é uma questão de uma ação afirmativa. Então, ações afirmativas são ações que visam o bem-estar social, político e econômico de todos, não apenas de um setor da sociedade ou de um estamento social, certo? Então, vamos lá. São políticas de procedimentos obrigatórios ou voluntários, desenhados com o objetivo de combater a discriminação e também de retificar, ou seja, de tentar reorganizar, tá, os efeitos de práticas discriminatórias exercidas no passado. Por isso que nós temos no Brasil uma política chamada política de cotas, onde essa política de cotas, elas são tanto para negros, tanto quanto para deficientes físicos, quanto para indígenas, para idosos. Então, nós temos políticas discriminatórias que tentam retificar essas desigualdades, certo? O objetivo das ações afirmativas é tornar a igualdade de oportunidades uma realidade. Olha só o que está dizendo aqui. O objetivo da ação afirmativa é tornar a igualdade de oportunidades uma realidade através do nivelamento de campo. Há um questionamento muito grande com relação à chamada política de cotas, né? E hoje, para ingressar numa universidade, nós temos uma política de cota para alunos oriundos de escola pública, temos uma política de cotas para afrodescendentes, enfim. E dentro dessa ideia de movimentos sociais, nós temos outras pautas também, né, como o movimento LGBT, que entra dentro desse conceito também de ações afirmativas, principalmente o combate à transfobia, certo? São políticas desenhadas para situações concretas, né, nada abstrato, com a perspectiva da promoção da igualdade de oportunidades. Conceito, né? São esforços adotados para expandir a oportunidade para mulheres ou minorias raciais, étnicas ou de origem nacional, levando o pertencimento a esses grupos em consideração na decisão sobre distribuição de bens e serviços, certo? Então, ações afirmativas, elas foram feitas para promover a integração e redistribuição de oportunidades. Por que, né, que esse é um tema tão polêmico, a questão das cotas raciais? Porque a ação afirmativa para a população negra? Bom, a explicação disso é histórica. Né, diante de todo o processo, né, de construção do Estado Nacional Brasileiro, que foi feito em cima de uma mão de obra escrava, né, negando a esse negro, mesmo após a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, esse negro, né, ele não teve oportunidades, né, reais, concretas, de ser inserido na sociedade brasileira. Olha isso aqui, ó. O princípio que orienta a adoção das políticas de ações afirmativas é a compreensão de que a variável raça, cor, etnia é um critério aceitável, seja nas admissões do mercado de trabalho,
nos contratos com o governo, no ensino superior ou em outras áreas, tendo como ponto de partida a situação histórica de desigualdade de oportunidades vivenciadas pela população negra. Até hoje eu escuto, e não são poucos, pessoas que criticam, dizendo que a política de cotas ela é uma forma de injusto, né? E também é uma forma preconceituosa para com o negro, porque diz que ele é incapaz, né? Traz uma relação de incapacidade, ou seja, isso aí é uma justificativa sem o menor critério científico e um completo desconhecimento da história. Políticas de ações afirmativas, elas têm o seu início nos Estados Unidos, sobretudo, onde a questão racial lá é muito forte. E mesmo diante de tantos decretos, de tantas leis que foram feitas nos Estados Unidos para que esse negro fosse incluso na sociedade, ele ainda continua sofrendo com o preconceito racial, que ainda é muito forte. Né? A prova disso é todos esses movimentos que estão ocorrendo nos Estados Unidos nos últimos meses, né? Principalmente com a ação policial e protestos por parte da Liga de Basquete, de Futebol Americano, né, que esses dias até interromperam as suas atividades em forma de protesto, né, buscando essa questão da integração e do respeito e de combate ao racismo nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Olha isso aqui, ó. Nesse debate é muito comum a referência à experiência norte-americana, porque foram os primeiros a adotar essa ideia de uma ação afirmativa e uma política pública destinada ao negro, certo? Inúmeras pesquisas demonstram, né, que houve uma redução da desigualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos após a implementação dos direitos civis de 1964. Olha que coisa contraditória. Enquanto os americanos estavam promovendo ao mundo, né, a adoção de regimes e ditaduras militares, né, diante de um conceito que aqui nós estávamos vivendo o ápice da Guerra Fria, 1964, né, então aqui dentro dessa ideia, a América Latina inteira estava passando por um processo de adoção de regimes militares. Aqui no Brasil, em 64 foi o momento da adoção desse regime militar, né? E lá nos Estados Unidos estavam aprovando leis de direitos civis e de políticas de ações afirmativas. Olha só, políticas de ações afirmativas nos Estados Unidos. Citamos aqui, por exemplo, uma pesquisa que acompanhou ao longo de mais de 20 anos a trajetória acadêmica de estudantes negros em um grupo de universidades de grande prestígio nos Estados Unidos. Ou seja, eles ingressaram dentro de uma universidade e foram como se for, assim, sendo assim, monitorados, né? Eles foram monitorados, eles foram observados para ver qual seria o desempenho deles. Então, dentro dessa ideia, nós sabemos que o desempenho, ele, a princípio, muitas vezes, há uma certa dificuldade de adaptação. No entanto, os êxitos, eles são maravilhosos. Política de ações afirmativas nos Estados Unidos. Ó, termo usado pela primeira vez em uma lei em 1935 sobre a proteção a trabalhadores sindicalizados. Olha a importância do sindicato na proteção do trabalhador. Aí nós temos aqui vários decretos, né, criados lá nos Estados Unidos que vão de encontro à inclusão desse negro na sociedade. Aqui no Brasil nós tivemos essa política de inclusão no governo FHC, que é essa questão de se estudar a África dentro dos cursos de história, sociologia, filosofia, não no sentido apenas da questão da escravidão, né, mas do desenvolvimento da cultura africana como algo incomparável. Em 1941, um decreto assinado pelo presidente Roosevelt proibia a discriminação na indústria bélica, ou seja, eles quase não contratavam negros, né? Em 1948, o decreto, né, de 9.981, igualdade no tratamento de oportunidade para todas as raças nas Forças Armadas. Olha que interessante isso. Integração de fato nas Forças Armadas se deu durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 53. Em 54, decisão da Suprema Corte, né, de Bronx Board of Education of Topeka, integração racial na educação pública, ou seja, a integração do negro no ensino público estadunidense. Então, nós percebemos aqui políticas de inclusão desse negro no cenário americano, certo? E aqui nós temos quando Kennedy adota realmente a palavra ação afirmativa dentro de uma política pública interna. Decreto, né, de 10.925, assinado pelo presidente Kennedy de 1961. É o momento em que o termo ação afirmativa aparece no contexto da luta pelos direitos civis. Requer que os prestadores de serviços para o governo adotem ação afirmativa para assegurar que os candidatos sejam empregados e que os empregados sejam tratados sem discriminação de raça, credo, cor ou de origem nacional. Então, nós estamos vendo aqui um momento em que os Estados Unidos adotam de uma vez por todas uma política de discriminação racial
na intenção de que esse negro seja inserido dentro da sociedade naquele momento, certo? E dentro dessa ideia, os Estados Unidos eles foram aqueles que foram avançando cada vez mais nas leis de inclusão desse negro. Olha só, em meados dos anos 60, amplia-se a ideia de que a legislação antidiscriminatória, que é o que nós estamos tendo hoje aqui, né, coisa que, ou seja, homofobia é crime, transfobia é crime, racismo é crime, né? Toda forma de preconceito racial, cultural, econômico é crime, é previsto por lei, né? Muitas vezes com penas brandas, outras não. Mas olha só, em meados dos anos 60, amplia-se a ideia de que a legislação antidiscriminatória não é o suficiente para combater os efeitos historicamente acumulados da discriminação. Medidas adicionais são necessárias para remediar a discriminação passada e prevenir situações futuras de discriminação. Ou seja, medidas adicionais são necessárias para remediar a discriminação, né, passada e prevenir situações futuras de discriminação. Ou seja, não basta apenas a questão da ação afirmativa, precisa-se criar um código penal com relação a isso. Em 1965, né, vem aqui o decreto 11.246, que requer que o governo federal, os prestadores de serviços e o governo e seus fornecedores adotem ações para promover igualdade de oportunidades de empregos. Ou seja, você tem uma reserva de vagas, é isso que eu estou falando. A política de cotas, que é a questão da integração desse negro, né? Ou seja, você reservar vagas para que eles possam disputar entre eles. Por quê? Porque o histórico de desenvolvimento, o histórico de oportunidades a eles é inexistente, certo? Então nós temos aqui essa ideia da adoção de uma política de cotas. Esse decreto foi assinado com complementação à Lei dos Direitos Civis de 1964. Impactos das políticas dessas ações afirmativas nos Estados Unidos. Por que eu estou trazendo os Estados Unidos? Porque foram os primeiros a adotar essas medidas, tá? Olha só, abertura do sistema para negros qualificados e semi-qualificados que sem a ação afirmativa teriam tido muito mais dificuldade em se empregar ou não teriam sido nem mesmo contratados. A ação afirmativa fez diferença em profissões que foram tradicionalmente dominadas por brancos e que, em muitos casos, foram desagregadas por ordens judiciais, ou seja, as cotas, certo? Situação atual. Mudança na legislação em vários estados nos últimos 10 anos, leitura recorrente de ação afirmativa como tratamento preferencial, decisão importante no caso de Michigan, em 2003, né, ação afirmativa incorporada como princípio na cultura de muitas instituições, empresas e universidades. Ou seja, nós percebemos que as ações afirmativas elas foram importantes nesse sentido, ok? Daqui a pouco a gente parte para o próximo vídeo, que é política de ações afirmativas, mas isso é uma experiência no Brasil, certo? Obrigado.